Tudo começa com o nosso protagonista se lembrando do conselho que seu pai havia lhe dado. O conselho era simples e direto, e era para que ele nunca deveria se endividar sob nenhuma circunstância, porque a partir do momento em que se contrai uma dívida, a pessoa entra em um caminho sem volta como este porão escuro e abandonado. Dentro do local que ele estava em frente, havia uma sala cheia de viciados em apostas. O protagonista então entra na sala, e todos começam a encará-lo em seguida. Ele chama pelo chefe, Reo, e pergunta se ele está ali. E logo em seguida, ele se revela como um cobrador e pensa que essas foram as últimas palavras que ouviu de seu pai. Os viciados se irritam com a presença dele e um deles o chama de psicopata e manda ele dar o fora. O chefe Ryo, com uma expressão séria, manda seus subordinados calarem a boca e os repreende por desrespeitarem o convidado. Com isso, o homem se vira para o cobrador e pede desculpas pelo comportamento de seus rapazes, dizendo que eles não são bem educados. Nosso protagonista ignora a desculpa e vai direto ao ponto perguntando se o dinheiro está pronto, e só então o chefe Ryo se lembra que era o dia do pagamento. Ele então coloca a mão em seu casaco e fala que ele devia 100 milhões com juros de 3% por 3 meses, totalizando um valor 109 milhões de wons. No entanto, o chefe Ryo tira de seu casaco não era o dinheiro, e sim o machado. O protagonista o corrige dizendo que por conta do contrato de juros compostos, o valor exato era 109.272.700 wons. Ryo chama de líder de equipe Kim Sang-yeon e pede para que ele esqueça os 270 mil wons extras para um velho amigo. Ao fundo, os capangas de Ryo dão uma risadinha da situação. Nosso protagonista, sem um pingo de medo, fala que precisa ser preciso em suas cobranças, pois até 272.700 wons ainda é dinheiro. Ryo chama de frio como gelo e diz que se for assim, ele também não precisará ser amigável enquanto tenta atacar ele com o machado. No entanto, o protagonista permanece calmo mesmo, com o machado indo em sua direção. Em seguida, ele desvia do machado com um movimento simples, deixando completamente em choque o protagonista. Então fala que ele é tão sem vergonha quanto os rumores diziam. Nosso protagonista então avança com tudo se preparando para Sokolo e eu se pergunta como ele se aproximou tão rápido. Após isso, ele acerta um soco bem no meio da cara do endividado. Os capangas de Ryo se levantam furiosos e xingam o cobrador, mas Kim Sang-yeon pisa em Ryo e começa a dizer que o motivo de ter emprestado o dinheiro em primeiro lugar é porque ele tinha confiança de que poderia pegar de volta a qualquer momento. Todos os capangas ficam com medo ao escutar aquilo e um deles alerta para tomarem cuidado, já que agora o protagonista está com o machado em mãos. Caído no chão, Ryo grita com seus homens, o chamando de idiotas por estarem com medo e fala que o protagonista não pode fazer nada com ele até receber o dinheiro, mas antes que ele pudesse terminar de falar, nosso protagonista acerta um machado nele e enquanto o homem grita de dor, nosso protagonista se aproxima e fala para ele não se preocupar, pois ele não vai tirar a vida dele ali. Depois disso, a cena corta para um prédio. Lá dentro, o homem pergunta para seu chefe se aquilo era tudo que ele tinha coletado. Nesse momento, Kim Sang-yeon entra no escritório carregando 2 malas cheias de dinheiro e fala que finalizou 4 casos, incluindo o do chefe Ryo. O homem fica impressionado e fala que toda vez que o protagonista volta com as malas de dinheiro, ele parece um general lendário, carregando a cabeça de um comandante inimigo. Nosso protagonista entrega as bolsas e manda colocar 20% no cofre e depositar o resto no banco. O colega o elogia, dizendo que em 5 anos de agiotagem, nunca viu ninguém com uma taxa de cobrança de 100% e que está feliz por estar em sua equipe. Os 2 funcionários carregam o dinheiro enquanto exaltam Kim Sang-yeon com vários apelidos impressionantes. Nosso protagonista tira o paletó sujo, revelando seu físico fora do comum e manda eles pararem de falar besteira e pegarem uma camisa para ele. O outro funcionário entrega uma camisa limpa e Sang-yeon avisa que o sangue ainda está fresco e deve sair se levar na lavanderia logo e questiona se não está na hora do garoto parar de fazer tarefa simples e começar o trabalho de verdade. O rapaz de agasalho azul concorda e diz que já estava planejando começar com um caso fácil para o novato no dia seguinte e em seguida abre uma pasta e anuncia que a primeira missão do novato será cobrar uma mulher. Ele explica que a devedora é uma jovem professora que passou por lá mais cedo e que a dívida de 10 milhões de wons é perfeita para o treinamento do iniciante. Nosso protagonista pega o arquivo e o analisa em silêncio. Dentro do documento havia uma foto de uma mulher que ele parecia conhecer. Enquanto o novato comemora sua primeira missão, o rapaz de agasalho azul fica confuso ao perceber que nosso protagonista estava agindo estranho e pergunta para onde seu chefe está indo, lembrando que já tinha pedido almoço. De costas, Sang-yeon manda que eles comam sem ele, pois ainda tem um lugar para visitar. Vendo a porta se fechar, um dos colegas comenta que o líder de equipe Kim é uma verdadeira máquina e que age assim há 3 anos.
Ele continua a conversa, dizendo que às vezes pensa que o chefe construiu um robô de cobrança. De volta pro nosso protagonista, ele desce as escadas com uma expressão séria em seu rosto. Ele então vai para sua próxima cobrança e o homem lhe ofereceu o dinheiro do seguro de sua falecida esposa. O idoso se ajoelha e implora para que ele não leve aquele dinheiro, pois era o preço da vida de sua mulher. Mesmo com o homem no chão pedindo por misericórdia, Sang-yeon permaneceu impassível e apenas guardou o dinheiro. Ele se recorda que só foi até lá para cobrar o que lhe era devido, mas as pessoas sempre acabam implorando para que ele a salve. Ele então reflete sobre seu trabalho e sobre o que ele realmente faz. Com isso, ele se imagina em um cenário sangrento, onde as bolsas de dinheiro se tornam algo terrível, representando o sofrimento que ele causa nas pessoas. Ele então começa a sair e informa que ainda restam 28 milhões e 300 mil wons e que voltará na próxima semana. E enquanto sai, o idoso grita que ele vai apodrecer no inferno e que ele queimará no inferno por isso. Nosso protagonista, sem demonstrar nenhuma emoção, simplesmente responde que sabe disso e fala que mesmo que ele caia no inferno, ele ainda vai cobrar essa dívida. A cena corta para outro local e então ele se lembra de seu pai, um homem que estava sempre cansado e sobrecarregado, incapaz de lidar com suas enormes dívidas. O pai dele acabou tirando a própria vida. A imagem que ele guarda de seu pai é a de um homem que passava todos os dias implorando no chão por misericórdia para a Jota, enquanto observava escondido. A única coisa que o jovem Sang-yeon conseguia pensar era em como aquela cena era patética. Dessa forma, ele se lembra do momento em que a atenção dos cobradores finalmente se voltou para ele após a morte de seu pai. Naquela época, ele era apenas um garoto de 15 anos que nem sabia que existia a possibilidade de renunciar à herança e, consequentemente, agir ao perceber que estava destinado a viver a mesma vida patética que tanto desprezava em seu pai. Ele diz aos agiotas que não pode pagar a dívida, mas tem uma proposta. O chefe dos agiotas o interrompe e pede para que ele repita o que disse. Com um olhar cheio de determinação, o jovem oferece uma alternativa. Em vez de pagar a dívida, ele se propõe a cobrar as dívidas para eles, e assim ele decidiu se tornar aquele que faria os cortes. De volta ao presente, nosso protagonista continua analisando o arquivo em suas mãos. Seu olhar se fixa nos detalhes do documento, e ele encara a foto da mulher. Pouco tempo depois, ele retorna ao escritório e seu colega o recebe surpreso. O rapaz de agasalho azul fica sem entender nada. Ele então se vira para o novato e o repreende por estar enrolando em vez de sair para a cobrança, mas o garoto tenta se explicar. O novato explica que o próprio chefe foi pessoalmente fazer a cobrança e que ele mesmo pegou o caso. A cena corta para uma escola. Lá dentro, nosso protagonista encontra a professora no corredor. Ele informa a ela sobre a dívida de 10 milhões de wons com juros de 3 milhões de wons. Em seguida, ele exige que ela pague a dívida imediatamente. Ele então repete o conselho de seu pai para ela nunca jamais se endividar. Em seguida, a identidade da professora é revelada como Kim Yan, a irmã do nosso protagonista. Em seguida, ele encara sua irmã e diz que aquela foi a única lição que o pai deles deixou. Com o rosto cheio de lágrimas, a mulher o chama de irmão mais velho. Em um ato de desespero, ela segura a manga do paletó dele e implora para que seu irmão a salve daquela situação. Sang-yeon a observa com uma expressão fria enquanto ela suplica por ajuda. No entanto, um aluno aparece de repente, interrompendo a conversa dos dois. O estudante se oferece para deixar os deveres de casa coletados na mesa da professora. Depois ele pergunta quem é o homem que a acompanha, pois nunca o tinha visto antes. O protagonista rapidamente inventa uma desculpa dizendo que é um professor de uma escola vizinha em um programa de intercâmbio. O aluno parece aceitar a explicação sem questionar. Com isso, o jovem se desculpa pela interrupção e se retira apressadamente. Sozinhos novamente, os irmãos se encaram no corredor silencioso da escola. Sang-yeon então se vira e diz para ela encontrá-lo no portão da escola com os 13 milhões de wons. Prontos, ele se vira e a adverte para nem pensar em fugir, enquanto ela tenta chamá-lo. Uma gota de suor escorre pelo rosto de sua irmã enquanto ela o observa partir, e apenas abaixa a cabeça derrotada. Aceitando sua situação, mais tarde do lado de fora da escola, nosso protagonista espera por sua irmã enquanto fuma um cigarro. Ele se lembra de uma briga que teve com ela no passado, onde a garota perguntou se ele tinha perdido a cabeça e se esquecido de como o pai deles partiu. Naquela lembrança, ela o confrontou dizendo que o pai deles se foi por causa dos cobradores de dívidas e questionou o que ele decidiu se tornar. A jovem ficou chocada e o chamou de insano por ter se tornado um agiota. Em seguida, ela disse para ele ficar fora de sua vida, pois ela não precisava de um lixo como ele para irmão. De volta ao presente, Sang-yeon reflete que já se passaram 10 anos desde que ela desapareceu de sua vida.
A memória dele o leva de volta às súplicas de seu pai e do homem mais velho, ambos pedindo por misericórdia. Ele então se lembra do pedido de sua irmã para que a salvasse e se pergunta se esse é o estado patético em que ela se encontra agora. O cobrador suspira, olhando para o horizonte da cidade, e olha o celular e pensa que ela deveria sair a qualquer momento. De repente, algo chama sua atenção e ele fica surpreso. O que chamou sua atenção foi uma notificação em seu celular. Era uma mensagem de sua irmã Kim Yeon. Nosso protagonista abre a conversa e já imagina que ela virá com alguma desculpa, mas ao ler o conteúdo, ele aperta o celular com força. A mensagem deixa o cobrador completamente chocado e ele fica parado por um instante sem conseguir acreditar. Ele então joga seu celular no chão e logo em seguida, ele dispara correndo desesperadamente. A mensagem de sua irmã dizia que ela não esperava encontrá-lo hoje. Ela continua explicando que quando o viu no corredor, pensou que estava sonhando e por impulso agarrou o braço dele. A garota também se desculpou por ter sido sem vergonha naquele momento. Enquanto isso, alguns alunos que saíam da escola olham para o telhado do prédio e se assustam ao ver a professora Yan lá em cima. Na mensagem, ela confessa que se sentiu vulnerável porque estava prestes a tirar a própria vida. Ela continua dizendo que antes pensava que agiotas eram as criaturas mais assustadoras do mundo, mas estava enganada, pois existem demônios muito piores por aí. A mensagem continua revelando que os monstros que a levaram a pegar um empréstimo eram justamente as pessoas que ela mais temia. Ela relembra seu sonho de ser professora e se chama de tola por não ter percebido a verdade sobre seu trabalho. A garota descreve a sala de aula, que tanto amava, como um verdadeiro inferno. Por conta disso, ela decidiu se libertar antes que sua alma fosse completamente esmagada. Em seguida, a moça se desculpa por tê-lo chamado de lixo no passado e por ir embora sem pagar a dívida. A mensagem também menciona o encontro deles no corredor da escola mais cedo. Por fim, ela agradece a preocupação dele e se joga do alto do prédio, enquanto sua irmã cai em direção ao chão. Nosso protagonista corre desesperadamente tentando chegar a tempo. Nesse momento, ele se lembra de quando percebeu que estava destinado a viver a mesma vida patética que desprezava em seu pai. A lembrança de sua própria decisão surge enquanto ele estende o braço em uma tentativa fútil de alcançá-la. Sua escolha foi se tornar aquele que faria os cortes para não acabar como seu pai, pois ele está fazendo aquilo não só por ele, mas também por sua irmãzinha. Naquele dia, ele a abraçou com força e com os olhos cheios de determinação, ele pediu para que ela não olhasse pelo bem dela. A lembrança o leva de volta ao dia em que o agiota o questionou sobre o motivo de ir tão longe. Com lágrimas nos olhos, ele explica que se não pagasse a dívida, sua irmã mais nova, Yan, cairia no abismo. E esse mesmo medo o impulsiona no presente enquanto ele corre desesperadamente pela rua. Acontece que antes de sair correndo, seu celular quebrado no chão mostrava uma transferência agendada para Yan. A transferência programada de 13 milhões de wons era justamente o valor da dívida que ele estava cobrando dela. Após a queda de sua irmã, a cena muda para outro dia na mesma escola. Enquanto ele caminha pelo corredor, as palavras de seu pai ecoam em sua mente. Ele se dirige para a sala de aula. Lá dentro, os alunos conversam e riem tranquilos sem um pingo de preocupação. E ele se lembra do conselho de seu pai de que nunca deveriam se endividar. Eles vivem suas vidas sem saber que a partir do momento em que se contrai uma dívida, a pessoa começa uma queda em um abismo sem fundo. E ele é a personificação disso. Ele então finalmente abre a porta da sala e entra lá dentro. Enquanto todos os olhares se voltam para ele, ele encara a turma inteira procurando pelos demônios que atormentaram sua irmã. A imagem de sua irmã caindo junto com suas últimas palavras sobre ter sido uma tola ecoa em sua mente. Sua irmã não sabia que dentro da sala de aula existia um verdadeiro inferno, e no meio daquele ambiente hostil, ele diz que é um prazer conhecer a todos. Ele então se apresenta como o novo professor da turma e revela seu nome, Kim Sang-yeon. Logo em seguida, ele pensa que os delinquentes bem na sua frente devem a ele uma dívida muito grande, e mesmo que ele vá para o inferno, ele vai receber o que lhe é devido, pois ele é um cobrador de dívidas, e fala para os alunos que está ansioso para começar a trabalhar com todos eles. A cena muda para o congressista Park Man-cheol, que parece pensar em 10 bilhões de wons. Ele está em uma reunião com um homem mais velho e comenta que se perguntava por que o levaram a um lugar tão sofisticado. O outro sujeito revelado como o presidente Wang Bayong-yeon da Junhong Pachital responde que o motivo é dinheiro. O congressista fica nervoso enquanto um de seus assessores tenta defendê-lo, mas é interrompido por outra pessoa. O homem robusto aparece na porta pedindo licença para entrar, e o presidente Wong permite sua entrada. Com isso, o homem se aproxima e sussurra algo no ouvido do presidente. Diante da notícia, a expressão do presidente Wong muda, e ele decide que precisam sair imediatamente. Logo em seguida, ele se levanta da mesa dizendo que precisam remarcar, deixando o congressista sem entender nada. O assessor do político tenta intervir, lembrando que a comida acabou de chegar, mas o presidente Wong apenas diz para esquecer a refeição, pois algo importante aconteceu. A cena então nos leva ao memorial de Kim Yeon com sua foto ondurada entre flores. Lá dentro, o presidente Wang se ajoelha diante do altar, enquanto Kim Sang-yeon observa de pé.
Nosso protagonista, usando óculos e um traje formal, agradece ao homem por ter vindo. O presidente dispensa os agradecimentos e pergunta se Sang-an está se alimentando direito. Depois disso, a cena mostra uma refeição simples, enquanto o presidente Wong lamenta o que aconteceu com a jovem. O presidente Wong diz que pensava que o cobrador tinha cortado laços com a irmã, mas Kim Sang-an responde que laços de sangue são difíceis de quebrar. Diante da situação, o homem mais velho pergunta o que aconteceu com os desgraçados que atormentaram a jovem e se a investigação policial já começou. Nosso protagonista apenas abaixa a cabeça em silêncio por um instante. Logo em seguida, ele se vira e afirma que pretende encontrá-los pessoalmente, deixando o presidente surpreso. O chefe da Jun Capital parece compreender a gravidade da situação e reflete sobre aqueles rapazes. Ele se lembra o quanto Kim Sang-an estava disposto a sacrificar para defender sua irmã. Nosso protagonista então faz um olhar frio e declara que eles lhe devem uma dívida muito grande. Sendo assim, ele faz um pedido ao seu chefe e pergunta se ele poderia usar sua influência para que se torne um professor. O presidente Wang fica completamente chocado com a ideia e o questiona sobre o que ele está pensando. Kim Sang-an explica que acredita ser a maneira mais eficiente de cobrar aquela dívida e que continuará cumprindo suas outras obrigações. Ao escutar a justificativa, o homem mais velho começa a rir e comenta que o transformou em um verdadeiro agiota. Depois de se acalmar, ele concorda em ajudar e afirma que infiltrar uma pessoa em uma escola é algo simples de se fazer. Nosso protagonista agradece pela ajuda, mas o presidente o interrompe com um aviso importante. Com uma expressão séria, ele deixa claro que aquele favor também é uma dívida que Sang-an deverá pagá-lo no futuro. O cobrador simplesmente concorda com a cabeça, aceitando as condições impostas. A cena corta para a porta da sala de aula 3-2, enquanto o nosso protagonista se apresenta. Diante da turma, ele anuncia que será o responsável pela classe a partir daquele dia. Com um olhar focado, ele pede para que cuidem bem dele, enquanto mentalmente ele ainda não consegue identificar os responsáveis. Ele observa os estudantes, sabendo que entre eles estão as pessoas que levaram Kim Yeon ao desespero. Uma das alunas rapidamente elogia a aparência do novo professor. Outro estudante comenta sobre o físico impressionante do protagonista e pergunta se ele malha. Um aluno de cabelo castanho cumprimenta formalmente, chamando-o pelo nome. Nosso protagonista encerra as apresentações de forma bem direta. Logo em seguida, ele avisa que não vai responder a perguntas e manda todos se prepararem para a primeira aula. Os alunos reclamam da atitude dele no primeiro dia, comentando que até uma inteligência artificial seria mais sociável. Quando estava prestes a sair da sala, o protagonista para na porta. Este pergunta se por acaso alguém ali sabe o motivo pelo qual a professora Kim Yeon se foi, e um silêncio pesado toma conta do ambiente. Analisando a reação de todos, ele interpreta o silêncio como uma resposta negativa. Depois disso, ele se vira e caminha pelo corredor da escola. De volta à sala de aula, o aluno de cabelo castanho se pergunta por que o novo professor faria uma pergunta daquela. Nesse momento, ele se lembra do dia em que viu o cobrador com sua irmã no corredor e da desculpa que ele deu. Ao conectar os nomes Kim Yeon e Kim Sang-an, o rapaz finalmente entende a relação entre os dois. Enquanto isso, nosso protagonista se dirige para a sala dos professores. Lá dentro, os outros professores o parabenizam por ter pego a turma 3-2, pois os alunos são ótimos e não há reclamações dos pais. Um dos educadores comenta que o ambiente está caótico, pois os estudantes que testemunharam o incidente estão recebendo tratamento psiquiátrico e 6 deles estão de licença médica. Sang-an reflete sobre a situação e se pergunta por que alguém que se dava tão bem com os alunos faria algo assim. Do lado de fora, ele observa os estudantes jogando futebol e acha tudo aquilo muito suspeito. Apesar de sua desconfiança, ele não consegue encontrar uma única falha na turma. A classe é conhecida como um modelo dentro da escola e o relacionamento deles com Kim Yeon era aparentemente bom. Por via das dúvidas, ele verificou os registros educacionais e os diários de classe de sua irmã, mas, mesmo com toda a investigação, ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio significativo de bullying. A lembrança do pedido desesperado de ajuda de sua irmã volta à sua mente. Ele então se pergunta quem exatamente são os demônios cruéis que ela mencionou. De repente ele escuta uma voz agressiva xingando alguém e para observar a situação. Ele se aproxima e vê um grupo de estudantes discutindo, e o delinquente manda a garota repetir o que diz e xinga uma garota chamada Baek Soyeon. Acontece que os delinquentes haviam pegado dinheiro emprestado da garota. A garota explica que já se passaram 2 meses desde que ela pegou o dinheiro emprestado e ele havia prometido pagar em uma semana. Com isso, a cena muda para um flashback do funeral de sua irmã, onde o homem manda o cobrador voltar para dentro. Naquela mesma noite, a estudante Baek Soyeon corria apressadamente pelas escadas. Ela corre desesperada para dentro do funeral. Nosso protagonista permanece de pé do lado de fora do funeral, com uma expressão séria. Foi nesse momento que a jovem passou correndo por ele enquanto chamava pela professora Ian. Ele a observa de canto de olho enquanto ela passa por ele desesperada.
A garota estava com os olhos cheios de lágrimas, completamente abalada com a situação. De volta ao presente, os delinquentes zombam da coragem de Baek Soo-yeon por cobrar a dívida. O rapaz de cabelo avermelhado se vira para ela e garante que vai pagar o que deve. Ele então pergunta se o valor total que ele pegou emprestado foi 500 mil wons, e a garota confirma. De repente, o rapaz acerta um tapa no rosto da garota. Ele então reclama que ela está sendo muito mesquinha por fazer um escândalo por causa de 50 mil wons entre colegas de classe. Ajoelhada no chão, Baek Soo-yeon implora pelo dinheiro e pede para que ele devolva pelo menos a metade. Mas o valentão apenas a chama de idiota e diz que ela não deveria ter emprestado, se ia ficar cobrando depois. Ele a encara com desprezo, sem demonstrar um pingo de remorso. A jovem permanece no chão, sem saber o que fazer naquela situação. Nesse momento, o aluno de cabelo castanho se aproxima e pergunta se ela realmente precisa daquele dinheiro, e ela confirma que precisa muito da quantia. Diante da resposta, o rapaz de cabelo avermelhado se agacha na frente dela e a convida para sair com eles mais tarde. Ele garante que vai pagá-la durante o encontro, deixando a garota completamente chocada com a proposta. Enquanto se afasta, um delinquente manda ela se arrumar e ficar bonita, e um de seus amigos tira sarro dele. A cena corta para um restaurante onde alguém grita que a moça está com o aluguel atrasado há 2 meses. Uma mulher mais velha pede por mais alguns dias, mas o proprietário se recusa a dar mais tempo. A senhora tenta explicar que o dinheiro simplesmente sumiu, mas o homem não acredita na desculpa esfarrapada dela. A garota Baek Soo-yeon se pergunta o que fazer, enquanto o proprietário questiona se um ladrão invadiu o local. A cena corta para um flashback onde o rapaz de cabelo avermelhado pede 500 mil wons emprestado para ela e promete pagar de volta em breve. Na lembrança, a jovem explica que não tem essa quantia, mas o delinquente não acredita nela. Os rapazes a pressionam na frente da loja de sua mãe. O valentão percebe que a mãe dela não está por perto e a intimida para que ela lhe faça um favor, e com medo a garota acaba pegando o dinheiro do caixa da loja. Por conta disso, a mãe dela parece desapontada, enquanto a jovem se sente culpada pela situação. Baek Soo-yeon fica em um dilema se deve ou não contar a verdade, mas percebe que isso não fará o dinheiro aparecer. De volta ao presente, ela recebe uma notificação em seu celular e fica surpresa. A mensagem é de Park Dae-jeon, o rapaz de cabelo avermelhado que diz ter sacado os 500 mil wons para pagá-la. Ela fica em choque, sem saber como reagir àquela mensagem inesperada. Pouco tempo depois, a cena muda para um karaokê à noite. Lá dentro, a jovem se aproxima da porta da sala número 3. O delinquente abre a porta surpreso ao vê-la e a convida para entrar. Ele a leva para dentro, onde seus amigos estão esperando, e promete que ela vai se divertir. No entanto, a garota deixa claro que não foi até lá para se divertir, e sim para receber o dinheiro que ele prometeu pagar. O rapaz de cabelo avermelhado a segura pelos ombros e pergunta por que ela está dificultando as coisas. Ele então insinua que ela foi até lá sabendo muito bem o que precisava fazer, e que para receber o dinheiro, ela teria que cumprir sua parte do acordo. Mas a garota se faz de desentendida. Em seguida, ele tenta tirar o casaco dela dizendo que o lugar está quente e a deixa em pânico. A jovem grita para que ele pare, mas os outros rapazes apenas observam a cena e um deles comenta que ela também está quente. O delinquente se diverte com a resistência dela e a chama de Sunder, dizendo que aquilo é um alívio. Com lágrimas nos olhos, a moça implora para que a soltem, pois só foi até lá para pegar seu dinheiro. Ignorando completamente o pedido dela, o valentão a segura com mais força e pede para trazerem uma garrafa de água. Naquele meio tempo, alguém estava correndo para o local. Enquanto isso, os valentões continuam e sugerem que se ela quer o dinheiro, vai ter que se apresentar para eles. Enquanto o rapaz a segura, outro se aproxima com a garrafa e manda ela ficar quieta para que possam molhá-la. Eles se animam com a ideia de gravar um vídeo lendário da situação. Em um momento de completo desespero, a garota fecha os olhos e se lembra de sua professora Yan, mas ela fica surpresa, pois nada havia acontecido. Até mesmo os delinquentes estavam em choque. O líder deles, então, olha em direção à porta completamente surpreso. Acontece que o nosso protagonista havia chegado para ajudar a pobre garota. Furioso, ele manda o delinquente soltar a mão da garota imediatamente. A jovem se vira e fica surpresa ao reconhecer o homem. Ela então se lembra do funeral de sua professora, onde chorava desconsoladamente em frente ao altar. Naquele dia, ela viu o cobrador no memorial e agora se pergunta por que ele está ali. O valentão fica irritado com a interrupção e pergunta quem é o velho para dar ordens a ele. Mesmo com a ordem direta do professor, o rapaz se recusa a soltar a garota e debocha da situação. Um dos outros estudantes reconhece Kim Sang-gun como o novo professor da turma 2, mas seu colega não se importa. O líder dos delinquentes finalmente empurra a garota para o lado e manda ela sumir por um segundo. Em seguida, ele se vira para o cobrador e pergunta se ele conhece a jovem e se por acaso é o tio dela. O valentão continua com as provocações e sugere que talvez ele seja o namorado de Baek Soo-yeon. Ele então se vira para a garota e pergunta se ela está saindo com o cara mais velho por estar sem dinheiro, mas antes que pudesse terminar a frase, nosso protagonista acerta um soco bem no meio do rosto dele. O impacto é tão forte que o delinquente é arremessado para o outro lado da sala, deixando todos em choque.
e bate com tudo na parede da sala. Baek Soyeon observa a cena completamente chocada e começa a entender a situação. Em um flashback do funeral, o cobrador agradece a jovem por ter ido se despedir de Yeon, já que ela foi a única aluna presente. Naquela lembrança, ele encara com seriedade e pensa que sobre a dívida que ele tem com ela, ele com certeza não irá esquecer. Os outros dois valentões ficam sem reação e se perguntam se Park Dae-jeon realmente voou com o soco. Nosso protagonista então se vira para eles e os informa que eles pegaram 500 mil wons emprestados de Baek Soyeon e que obviamente não fizeram um contrato. Diante da confusão dos rapazes, ele continua explicando que vai calcular a dívida com juros de 30% por semana. E como o pagamento está atrasado em 8 semanas, o valor total da dívida mudou, deixando a garota surpresa. Com isso, ele revela que o novo valor é de 4.070.853 won. Caído no chão, o líder dos delinquentes se irrita com o valor absurdo e pergunta por que ele deveria pagar aquela quantia. O cobrador se aproxima dele e afirma que uma dívida contraída deve ser paga, mas o rapaz protesta, dizendo que só pegou 500 mil wons. Sang-an concorda que aquilo não faz sentido, mas com um olhar ameaçador, ele diz que a partir de agora vai fazer todo sentido. A cena então corta para um dos parceiros do nosso protagonista. O novato então pergunta por que seu companheiro está seguindo aqueles estudantes e por que o chefe deles entrou no estabelecimento logo em seguida. O cara de agasalho azul se irrita com a pergunta e o repreende, dizendo que quando o chefe se move, eles também se movem. Ele continua explicando que não sabe o motivo exato, mas que uma coisa é certa: a partir do momento em que aqueles garotos se tornaram o alvo do chefe, eles estão completamente ferrados e a cena mostra nosso protagonista encarando os delinquentes. Caído no chão, o rapaz de cabelo avermelhado se levanta com o rosto ensanguentado e questiona quem é o intruso para se meter nos assuntos deles e dizer se devem ou não pagar suas dívidas. Com isso, o cobrador se apresenta formalmente como Kim Sang-yeon, o professor responsável pela turma 3-2 da escola Solbit. A revelação deixa a garota Baek Soyeon completamente chocada ao perceber que ele é o professor da turma da professora que havia morrido. Os outros dois valentões também ficam surpresos e um deles o acusa de ser o professor que bate em alunos e extorque dinheiro. Nosso protagonista o corrige dizendo que não está extorquindo dinheiro, e sim resolvendo uma dívida entre estudantes. Ele ainda acrescenta que corrigir relações financeiras problemáticas entre colegas de classe também é um dever de professor. Um dos delinquentes o lembra de que ele deu o primeiro soco, e com isso eles decidem que não há mais o que conversar. Os dois então partem para cima do cobrador e mandam ele se preparar para apanhar até o fim. Nosso protagonista comenta que só pediu para eles pagarem a dívida e os rapazes já partiram para a briga. Com isso, ele acerta um soco poderoso no rosto de um dos estudantes e logo em seguida nocauteia o outro com um golpe certeiro. E em seguida era a vez do líder dos estudantes e em um piscar de olhos todos os estudantes haviam sido derrotados. O rapaz de cabelo avermelhado não consegue acreditar no que acabou de acontecer. A garota Baek Soyeon também observa a cena sem palavra. De pé sobre os corpos caídos, nosso protagonista lhes dá um dia para pagar a dívida até as 5 da tarde do dia seguinte, e que se eles não pagarem até o prazo, ele então pisa na cabeça do líder dos delinquentes e diz que eles vão desejar que estivesse no inferno. Depois de resolver a situação, ele se vira para a garota e confirma se o nome dela é Baek Soyeon. Ele então diz para ela não ficar parada ali e ir embora. A jovem parece confusa com a atitude dele. Enquanto ele sai do local, a garota o chama de professor, que o agradece a ele por tê-la salvado. De costas, nosso protagonista diz para ela não se preocupar e ir para casa. A jovem se pergunta quem ele é exatamente e supõe que ele seja o irmão mais velho de Yeon. Ela então se lembra da promessa dele de não esquecer a dívida e questiona se foi por isso que ele ajuda. A garota percebe que é muita coincidência ele ser o professor da escola dele. Com isso, ela o questiona se ele veio para a escola para descobrir o que aconteceu com Yeon. O cobrador permanece em silêncio de costas para ela. A estudante então diz que ele não deveria tê-la ajudado, pois ela conhece bem aqueles rapazes. Ela o adverte que eles definitivamente vão persegui-lo até o fim. A jovem continua explicando que se eles denunciarem o que aconteceu, ele será expulso da escola. Nosso protagonista apenas ouve o aviso em silêncio e responde com confiança que eles vão ver o que acontece. A cena corta para o dia seguinte na escola. Lá dentro, alguns alunos assistem a um vídeo e comentam sobre os movimentos insanos. Enquanto isso, Baek Soyeon, sentada em sua carteira, acha estranho que nada tenha acontecido. A estudante pensava que os delinquentes não viriam apenas atrás do professor, mas também iriam se vingar dela. Diante disso, ela se pergunta por que Park Dae-jeon está sentado em sua carteira sem fazer absolutamente nada. Nesse momento, um dos outros valentões se levanta e caminha em direção à mesa da garota. Ele então para na frente dela e a chama pelo nome Baek Soyeon. A jovem fica tensa com a aproximação dele e já imagina o que está por vir.
Com isso, o rapaz mostra o celular e fala que transferiu para ela exatamente 1.359.551 won. Ele explica que esse é o valor da dívida dividido igualmente entre os três, deixando a estudante completamente confusa. Logo depois ele pede para ela avisar o professor que ele já pagou a parte dele e sai da sala. A garota fica parada sem conseguir processar o que acabou de acontecer. Sentado em seu lugar, Park Da-jeon fica furioso com a atitude de seu colega e o chama de idiota. Depois da aula do lado de fora, ele agarra o capanga pela gola e o chama de maluco por ter pago a dívida. E questiona por que ele pagou a dívida só porque apanhou uma vez, e ainda por cima pagou apenas a sua parte. O capanga grita de volta desesperado, dizendo que a questão não é essa. Ele então revela que os outros também receberam algo, deixando Park Da-jeon sem entender nada. A cena volta para o karaokê logo depois que o professor saiu, onde o delinquente caído jurava que iria denunciar tudo para a polícia e para a escola. No entanto, os celulares dos três delinquentes começam a vibrar ao mesmo tempo. Um deles fica completamente em choque com o que vê na tela do aparelho. Em seguida, ele segura o celular com as mãos trêmulas e pergunta que palhaçada é aquela. A cena volta para a briga na escola, onde Park Da-jeon agarra seu colega pela gola e pergunta se ele também viu aquilo. O rapaz explica desesperado que a mensagem continha todas as informações pessoais deles, incluindo senhas e endereços dos pais e até mesmo o endereço de parentes que ele nem sabia que existiam. Com isso, Park Da-jeon percebe que o professor não é uma pessoa normal e que se meteram com o cara errado. Nesse momento, o terceiro delinquente pega o celular e começa a mexer, deixando seu líder confuso. Ele então responde que precisa pagar a dívida imediatamente, pois se o pai dele descobrir, ele está completamente ferrado. Ao escutar aquilo, Park Da-jeon fica furioso e chama seus colegas de traidor. O loiro se desculpa e diz que também vai pagar, pois não quer mais se envolver com aquele professor. Os dois se afastam e um deles adverte Park Da-jeon para pagar logo se não quiser ter problema sério. A cena corta para a sala de aula 3-6, onde uma aula sobre economia está acontecendo. Lá dentro, o delinquente está completamente desesperado e se pergunta se ele também deveria pagar a dívida. Mas o grande problema é que ele não tem dinheiro, pois perdeu tudo investindo em criptomoeda. De repente, o professor Kim Sang-yeon aparece ao lado de sua mesa e comenta que ele parece bem distraído. Nosso protagonista se aproxima do delinquente e o lembra que já são quase 5 horas da tarde. Com um olhar frio, ele manda o rapaz guardar seus pensamentos inúteis para quando chegar em casa. Diante da provocação, o jovem delinquente se irrita. Após a aula, ele desconta sua raiva, socando a parede com toda a força e pergunta quem diabos é aquele professor que apareceu do nada para causar o caos. Nesse momento, o aluno de cabelo castanho se aproxima e pergunta se ele está com problemas por causa do professor. Ele explica que ouviu os amigos de Da-jeon pedindo dinheiro emprestado pela manhã, e o líder dos delinquentes chama eles de mendigos e desleais. O estudante de cabelo castanho então decide propor algo, e revela que existe uma maneira de não pagar o dinheiro, e pergunta se o delinquente quer saber qual é. A proposta deixa Park Da-jeon curioso e ele escuta com atenção. Mais tarde, depois que as aulas haviam acabado, nosso protagonista espera no pátio da escola. A garota Baek Soo-yeon se aproxima dele e o chama pelo nome. Sem rodeios, o cobrador pergunta se ela conseguiu coletar toda a dívida. A estudante informa que todos pagaram a dívida exceto Park Da-jeon e graças a ele, sua mãe conseguiu quitar o aluguel da loja. Sendo assim, a jovem se curva em um gesto de gratidão e agradece imensamente a ajuda dele. Nosso protagonista dispensa o agradecimento dizendo que apenas pagou o que devia. Em seguida, ele olha para o lado e completa dizendo que ainda resta uma dívida pendente enquanto Park Da-jeon se aproxima deles. O delinquente encara o professor com um olhar desafiador e um leve sorriso no rosto. A estudante fica nervosa ao vê-lo e o cobrador pergunta diretamente se ele trouxe o dinheiro. Park Da-jeon se faz de desentendido e questiona que dinheiro era aquele e se o professor realmente achou que ele iria pagar. A cena corta para um flashback da conversa dele com o aluno de cabelo castanho, onde o estudante sugere que a solução é simples e que o delinquente deveria fazer um acordo. Ele explica que assim como as informações pessoais de Park Da-jeon foram usadas contra ele, os professores também possuem dados privados. Com isso, o rapaz revela que sabe um pouco sobre as informações pessoais de Kim Sang-yeon. De volta ao presente, o delinquente estende a mão e diz que veio para propor um acordo. Nosso protagonista o encara sem entender a proposta dele. O rapaz de cabelo avermelhado então confirma que se trata de um acordo. Park Da-jeon revela sua cartada e diz que contará o motivo de Kim Yeon ter se jogado do prédio se o professor apagar sua dívida. Nosso protagonista apenas escuta a proposta com uma expressão impassível. O delinquente então pergunta o que ele acha da oferta e se ela não é tentadora. Ignorando a chantagem, Kim Sang-yeon simplesmente afirma que já passou das 5 horas. A resposta inesperada deixa o rapaz de cabelo avermelhado completamente confuso.
Logo em seguida, o cobrador começa a caminhar em sua direção e o delinquente pergunta em pânico por que ele está se aproximando. Desesperado, Park Dae-jeon tenta reforçar a proposta dizendo que contaria o motivo da morte da professora e que eles deveriam fazer um acordo. Sem hesitar, nosso protagonista agarra o valentão pelo pescoço e o lembra de que já o havia avisado. Ele continua a ameaça dizendo que se a dívida não fosse paga até às 5 da tarde. Enquanto aperta ainda mais o pescoço do rapaz, ele completa a frase dizendo que o devedor desejaria estar no inferno. O olhar do cobrador permanece frio e determinado enquanto executa a punição. Com isso, a cena corta para o flash e alguém estava implorando por sua vida. O protagonista então pergunta o que é aquilo e o chefe fala para um jovem sangano observar a cena com atenção. O chefe então dá a ordem para que seu capanga prossiga. E o protagonista apenas observa o devedor, implorando por ajuda e prometendo pagar o que deve. Diante da cena, o homem mais velho manda ao jovem observar bem o rosto do homem e diz para ele se acostumar, pois aquele é o tipo de rosto que ele verá com frequência. Com isso, o jovem encara o homem, sendo torturado com uma expressão séria. De volta ao presente, o cobrador parece se lembrar daquele momento enquanto lida com a situação. Com a lembrança fresca em sua mente, ele aperta ainda mais o pescoço de Park Dae-jeon. O ex-delinquente implora por ajuda, enquanto a garota Baek So-yeon observa a cena apavorada. A estudante cobre a boca em choque e pede para que o professor pare com aquilo. No entanto, nosso protagonista ignora os apelos e continua a encarar o rapaz que suplica por sua vida. Ele então comenta o quão divertido é ver a situação. Logo depois ele o solta no chão e observa o ofegante comentando como é fácil para ele implorar pela vida. Com um olhar ameaçador, nosso protagonista afirma que ele ainda nem começou. Caído no chão, Park Dae-jeon xinga o professor e se pergunta por que ele simplesmente foi embora. Ele então se levanta e questiona se o professor vai ligar para seus pais para cobrar a dívida. Tranquilamente, o delinquente se afasta e pensa que não tem com o que se preocupar, pois sua mãe o abandonou e seu pai está em uma viagem de negócio. Um carro para ao lado dele e um dos companheiros do protagonista aparece. De repente, o rapaz de agasalho o agarra por trás e tampa sua boca com um pano. Enquanto o segura, ele diz que o delinquente não tem sorte nenhuma, pois se seus pais pudessem pagar, ele não precisaria fazer aquilo. Com isso, ele manda o rapaz dormir, pois ele vai precisar de muita força, e o garoto começa a perder a consciência. A cena mostra o delinquente completamente apagado. Momentos depois, ele acorda assustado ao sentir um balde de água gelada sendo jogado em seu rosto. Diante dele, um homem com roupas de pescador pergunta até quando ele pretende dormir. Em seguida, o homem diz para ele começar a trabalhar se quiser pagar a dívida, pois cada minuto conta. Completamente confuso, o rapaz de cabelo avermelhado pergunta quem são aquelas pessoas. Ele então olha ao redor e percebe que está em um barco de pesca no meio do oceano. 10 dias se passam e o rapaz é forçado a trabalhar em um barco de pesca, mas no começo ele não aceitou bem a situação. Naquele dia, ele tentou explicar que houve um engano e que era apenas um estudante, mas o pescador o ignorou completamente. O pescador então pega ele pelo cabelo e o joga no chão. E com uma faca na mão, ele avisa para o rapaz escutar bem, pois existem apenas duas maneiras de sair daquele barco, e explica que a primeira opção é trabalhar duro para pagar a dívida de forma justa. Logo em seguida, ele aproxima a faca do pescoço do delinquente e apresenta a segunda alternativa. A outra forma era apanhar até quase ir dessa para melhor, e só depois começar a trabalhar para quitar o que deve enquanto os outros tripulantes o cercam. Diante da situação, Park Dae-jeon não teve escolha a não ser aceitar sua nova realidade e começou a fazer trabalho braçal pela primeira vez na vida. Como ele não tinha nenhuma habilidade, os pescadores mais velhos o ensinaram com muito amor e carinho, o chutando por ter rasgado a rede. Depois de 4 dias, ele finalmente consegue organizar as redes sozinho e lamenta sua vida de cão, enquanto pensa em comer um hambúrguer. Com o tempo passando rápido e devagar ao mesmo tempo, a noção de realidade do rapaz começa a se distorcer enquanto ele passa mal no conversa. 10 dias depois, a cena retorna para a escola, onde alguns estudantes avistam uma figura estranha se aproximando. Assustados, eles se perguntam se aquilo é um zumbi e pensam em chamar a polícia até que um deles finalmente o reconhece. Acontece que a tal figura era Park Dae-jeon, que retorna com uma aparência acabada e pensa que seu pesadelo finalmente terminou. Completamente traumatizado, ele jura para si mesmo que nunca mais vai pegar dinheiro emprestado na vida. Ele também promete nunca mais voltar para aquele barco e caminha pelo corredor da escola. No entanto, nosso protagonista aparece e quebra a promessa dele na mesma hora, avisando que ele voltará para o barco na próxima semana. Completamente em choque, o delinquente se vira para o professor e pergunta do que ele está falando sem entender nada. Indignado, o rapaz de cabelo avermelhado grita que trabalhou duro por 10 dias naquele barco fedorento para pagar o que devia. Nosso protagonista o interrompe e manda ele não se precipitar, pois a dívida ainda não foi quitada, e o delinquente fica sem entender nada. O cobrador explica que no momento em que ele entrou no barco, ele perdeu um pagamento, e sua dívida aumentou com juros para 1.700.000 wons.
Ele continuou o cálculo dizendo que mais juros foram acumulados enquanto ele estava no barco, totalizando 2.297.641 wons, deixando o rapaz completamente pálido. Kim Sang-eun detalha os ganhos do devedor e explica que a diária do barco é de 170.000 wons, mas como ele é um aprendiz, 70.000 foram descontados e menos a taxa de agência de 30.000, o ganho líquido diário dele foi de 70.000 wons, e revela que Park Dae-jeon ainda lhe deve 1.597.640. Completamente desesperado, o rapaz chama aquilo de violação dos direitos humanos e diz que é ilegal, pois ele só pegou 500.000 wons emprestado. Nosso protagonista questiona se ele acha certo não pagar suas dívidas e ainda lembra que foi ele quem arrumou o trabalho. Ele ainda acrescenta que se não fosse por aquele trabalho, os juros teriam virado uma bola de neve ainda maior e o delinquente fica sem palavra. Diante da situação, o cobrador manda ele se preparar, pois a próxima partida é em 4 dias e avisa que vai registrar tudo como um estágio para não afetar sua frequência escolar. A notícia deixa Park Dae-jeon apavorado com a simples ideia de voltar para aquele barco. A cena então corta para o escritório da Johor Capital, onde alguém chama pelo líder de equipe. Lá dentro, o novato entrega um relatório da investigação que nosso protagonista havia solicitado. O rapaz explica que, como eram muitos alvos, eles contrataram 3 agências para cuidar do caso, e até o momento, 10 dos 20 estudantes da turma foram investigados. Com um olhar focado, o cobrador pergunta se eles encontraram alguma anomalia. O rapaz de agasalho azul explica que foi exatamente por isso que as agências pediram uma confirmação e nosso protagonista pergunta qual é o problema. Ele revela que não há absolutamente nenhuma anomalia e que os registros são suspeitamente limpos para um pedido vindo do chefe. O funcionário continua dizendo que os 10 estudantes investigados até agora não são apenas comuns, mas praticamente alunos modelo. Diante da informação, nosso protagonista pergunta se a investigação foi feita na ordem da chamada e seu colega confirma. Sendo assim, o próximo da lista é o aluno de cabelo castanho Eun Ye-jun. Nesse momento, o celular do cobrador vibra sobre a mesa, chamando sua atenção. A notificação é uma mensagem de Park Dae-jeon para outra pessoa dizendo para levar o dinheiro a um determinado endereço. Ao ler a mensagem, ele manda seu colega ir para casa mais cedo, pois ele tem alguns assuntos para resolver. A cena muda para uma loja de máquinas de garra, onde Park Dae-jeon espera impacientemente. Lá dentro, ele xinga o professor se perguntando se ele o acha um escravo. Com um olhar cheio de ódio, o delinquente jura que, com ou sem dívida, aquele professor vai se ver com ele hoje. Ele se lembra que o Eun Ye-jun havia falado sobre como é assustador forçar um estudante a entrar em um barco, e Park Dae-jeon não gosta da brincadeira e reclama que fez o que ele mandou e acabou se ferrando completamente e implora por ajuda, e diz que ele já se livrou de um professor uma vez. Diante do desespero do colega, ele finalmente concorda em ajudar, deixando o delinquente completamente surpreso com a resposta. Eun Ye-jun explica que da última vez estava apenas testando as águas com o professor e que desta vez irá ajudá-lo adequadamente. Ele continua dizendo que precisa intervir, pois as coisas podem ficar um pouco irritantes, e revela que aquele homem é o irmão mais velho de Kim Yan. A revelação deixa o rapaz de cabelo avermelhado completamente chocado, e ele se pergunta se aquilo não complica tudo ainda mais. Eun Ye-jun o tranquiliza dizendo para ele não pensar demais e apenas atrair o professor para o local que ele preparou. Com isso, Park Dae-jeon aguarda na loja de máquinas de garra a chegada do cobrador. Logo em seguida, os sapatos de Kim Sang-eun são vistos se aproximando do local combinado. Nosso protagonista finalmente chega e informa ao delinquente que trouxe o dinheiro daquela vez. O rapaz de cabelo avermelhado debocha dele e diz para parar de falar sobre dinheiro como um agiota, revelando que não trouxe nada. Com um olhar tranquilo, o cobrador comenta que imaginava que ele era ousado, mas que ele é ainda mais do que pensava. Em seguida, ele o questiona se ele tem certeza do que está fazendo, e diz que não parece que ele tem homem suficiente, enquanto vários capangas são vistos escondidos. Surpreso por ter sido descoberto, o delinquente manda seus homens saírem e pararem de se esconder. De repente, uma gangue de homens armados com bastões cerca nosso protagonista no corredor estreito. Diante da situação, Park Dae-jeon apresenta suas 2 exigências, sendo a primeira que sua dívida seja considerada quitada, e em segundo lugar, ele exige que o professor deixe a escola imediatamente. Ignorando as exigências, nosso protagonista faz uma única pergunta e quer saber quem está por trás daquilo, deixando o delinquente confuso. Em seguida, ele caminha em direção à gangue e afirma que o líder dos delinquentes não tem cérebro para planejar algo assim. Sem saber o que fazer, o valentão entra em pânico e manda seus capangas avançarem contra o professor. Ele grita desesperado para que acabe logo com aquilo, mas o cobrador parece tranquilo e comenta que esse é o limite deles. Um dos capangas parte para cima com um bastão e manda ele se ligar na situação, mas nosso protagonista desvia o ataque com facilidade e em seguida prepara para contra-atacar. Em um instante, a mão do protagonista chega na cara do agressor e ele joga o maldito contra a máquina. Vendo aquilo, Park Dae-jeon fica completamente chocado e sem palavras.
E nosso protagonista então pergunta pela última vez quem planejou aquilo tudo. Ele então solta um dos homens que ele estava segurando e com um olhar cheio de ódio repete a pergunta, querendo saber quem armou aquela emboscada. Os capangas restantes ficam hesitantes e um deles questiona o que estão fazendo, já que ele é apenas um homem. Irritado, o líder do grupo manda seus homens arrastarem o professor para lá imediatamente e eles avançam. Mesmo cercado por todos os lados, Kim Sang-an permanece completamente calmo e encara a gangue se aproximando. O protagonista então começa a bater em todo mundo, derrotando todos com um simples soco no rosto. Era uma luta equilibrada, uma hora o protagonista batia, outra hora os valentões apanhavam. Ele observa os homens caídos com a mesma expressão fria de antes, sem demonstrar nenhum cansaço. Um dos homens se enfurece e xinga o professor enquanto tenta acertá-lo com um bastão. No entanto, o protagonista simplesmente se abaixa e pega o capanga pelo pescoço e o joga contra a máquina. O líder deles grita frustrado, perguntando por que eles estão atacando em cada vez e manda todos irem para cima de uma só vez. E diz que eles não podem perder para um cara de óculos desarmado. Um dos ursos da máquina vai em direção do líder e acerta bem no meio do rosto dele, o nocauteando na hora, de pé em meio ao caos. Park Dae-jeon observa o líder caído no chão. Ele encara a cena completamente paralisado e se pergunta o que está acontecendo. Sem entender nada, o delinquente observa os capangas avançando contra o professor e se pergunta por que aquele homem está vencendo a luta com tanta facilidade. Após derrubar todos os homens, o cobrador limpa o sangue de sua mão e se vira para Park Dae-jeon dizendo que os encrenqueiros já foram embora. Ele começa a correr e grita apavorado, pois tem certeza de que se for pego, ele vai dessa pra melhor, e fala que não pode ser pego de jeito nenhum. Ao tentar fugir desesperadamente, ele acaba tropeçando e caindo no chão. Caído, ele se esforça para levantar enquanto se arrasta pelo piso. Ele então olha para os corpos dos capangas no chão e percebe que não quer acabar com ele. Movido pelo medo de ir de base, o rapaz se levanta e dispara em uma corrida desesperada pela sua vida. Nosso protagonista observa a fuga sem se mover e comenta que aquilo não importa. De pé em meio ao corredor destruído, ele conclui, dizendo que uma vez que se vê a luz, não há para onde correr. Correndo desesperadamente, Park Dae-jeon liga para Yeon Mi-jun e avisa que todos os capangas que ele contratou foram completamente derrotados. Ele continua explicando que mal conseguiu escapar daquela situação e implora por ajuda, pois tem certeza que vai dessa. Para melhor se for pego do outro lado da linha, o estrategista simplesmente manda ele depositar 5 milhões de wons, deixando o delinquente completamente confuso. O aluno de cabelo castanho explica que aquele valor é referente à taxa de contratação dos homens e o rapaz de cabelo avermelhado se irrita, pois ele havia prometido ajudar. Com um tom debochado, Yeon Mi-jun afirma que nunca disse que a ajuda seria de graça e questiona se ele acha que usar tantas pessoas sai barato. Park Dae-jeon grita no telefone dizendo que está naquela confusão justamente por causa de dívidas e pergunta se o colega acha que ele tem dinheiro. Diante da resposta, o estrategista apenas diz que isso é um problema, e nesse momento, duas figuras suspeitas se aproximam do delinquente por trás. Um dos homens manda ele segui-los em silêncio, enquanto Yeon Mi-jun informa que a partir daquele momento, o rapaz de cabelo avermelhado lhe deve um favor. Do outro lado da linha, o rapaz de cabelo castanho detalha a nova dívida com juros anuais de 45% compostos e o tranquiliza, dizendo para seguir os homens. Com um olhar perverso, ele promete apresentar um bom trabalho para que o delinquente possa quitar sua dívida, enquanto o jovem tenta protestar em vão. Sozinho em seu apartamento, Yeon Mi-jun reflete sobre o professor Kim Sang-an e pensa que estava apenas testando as águas, mas o resultado foi inesperado. A imagem do cobrador, enfrentando mais de 10 pessoas sozinho, surge em sua mente e ele parece impressionado com a habilidade do professor. Um sorriso surge no rosto do estrategista e ele pensa que aquilo vai ser divertido. De volta à loja de máquinas de garra, um dos capangas caídos se levanta e reclama que aquele professor é um monstro. Nesse momento, um homem de cabelo branco comprido aparece e repreende os homens por terem feito aquela bagunça em sua ausência, deixando o capanga surpreso. Com o rosto ensanguentado, o capanga caído reconhece o homem de cabelo branco e o chama de líder de equipe, perguntando como ele chegou ali. O recém-chegado com cicatrizes no pescoço questiona se o líder não deveria saber onde seus subordinados estão e comenta que não esperava que a cena fosse tão sangrenta. Diante do caos, ele manda o homem contar o que aconteceu e o capanga começa a explicar que tudo começou por causa do garoto da escola Sobi. Ele continua dizendo que alguém pediu para que cuidassem de um professor e ele pegou o trabalho extra, mas todos foram derrotados e seu chefe pergunta quanto ele recebeu pelo serviço. Gaguejando, o homem responde que ganhou 5 e o líder de cabelo branco parece completamente decepcionado com o valor. Irritado, ele o repreende por ter aceitado uma quantia tão pequena que manchou a reputação deles e ainda por cima ter sido derrotado por um único professor. O capanga tenta se justificar, dizendo que o professor não é comum, mas seu chefe chuta com força antes que ele pudesse terminar a frase.
casa. De pé sobre o homem caído, ele diz que de jeito nenhum aquilo poderia ter acontecido. Ele continua a repreensão dizendo que com um cartão de visita da Good Capital, eles não podem ser derrotados por apenas um professor. O líder da equipe de cobrança da Good Capital o ameaça perguntando se ele vai se responsabilizar se a notícia vazar. Com isso ele se vira e decide que vai encontrar o tal professor pessoalmente e pergunta qual é o nome dele, enquanto o capanga caído responde apenas Kim. Logo em seguida ele completa o nome dizendo Kim Sang-han. E o líder de cabelo branco repete para si mesmo, processando a informação. Um sorriso sinistro surge em seu rosto e ele finalmente diz que então o nome do homem é Kim Sang-han. A cena corta de volta para o escritório da Junki Capital. Durante a noite, lá dentro, nosso protagonista vê o novato e pergunta por que ele ainda não foi embora. O rapaz de agasalho azul explica que como ainda é um agiota meia boca, que não pode sair sozinho para as cobranças, ele pelo menos ajuda com a papelada. Enquanto nosso protagonista ajeita a gravata, o funcionário diz que quer se tornar um agiota, como ele o mais rápido possível, e o cobrador se pergunta por que alguém iria querer ser como ele. O rapaz de agasalho azul continua o elogio, dizendo que o líder de equipe Kim é o AJ número 1 da Coreia e seu grande modelo a ser seguido. Nosso protagonista então quebra a admiração do colega e afirma que agiotas não passam de lixo, deixando o rapaz completamente confuso. Ele continua a explicação dizendo que são monstros que valorizam dinheiro mais que a vida humana e criaturas que arrastam pessoas desesperadas para o abismo. Sang-han finaliza seu pensamento afirmando que são um lixo com lugar garantido no inferno depois que partirem dessa para melhor. Com isso, ele tira o paletó e a camisa, revelando seu corpo cheio de cicatrizes, e pergunta se o funcionário realmente quer se tornar aquele tipo de pessoa, já que ele está no topo dessa pilha de lixo. O rapaz de agasalho azul concorda que o trabalho deles é sujo e não tem como negar isso. Nosso protagonista manda ele ir para casa, mas o funcionário o interrompe e diz que o chefe não é esse tipo de lixo. Em seguida, ele revela que ouviu de um dos mais velhos sobre o passado do cobrador. O rapaz conta que ficou sabendo que o líder de equipe Kim abriu mão de sua própria vida por sua irmã mais nova e que ele entrou voluntariamente naquele inferno por ela. Com isso, o funcionário declara com convicção que se chamar o chefe de lixo é o certo, então ele não se importa em se tornar um lixo também. As palavras do colega parecem tocar nosso protagonista, que se lembra de algo que havia esquecido. A lembrança o leva de volta para o hospital, onde ele implorava de joelhos para o presidente Wong. Naquela época, ele suplicava para que cobrissem o custo de uma cirurgia só mais uma vez, e prometia fazer qualquer coisa em troca, e nosso protagonista percebe que aquele garoto também é como ele. Comovido com a lealdade do colega nosso protagonista, diz que se ele insiste em se tornar um lixo, como ele não vai impedi-lo, e o rapaz tenta se explicar. Enquanto veste o paletó, o cobrador o promove e manda ele sair para as cobranças sozinho a partir do dia seguinte com uma recompensa de 10%, deixando o funcionário em êxtase. De costas, ele faz uma única exigência e pede para que o rapaz lhe prometa que, assim que ele pagar a taxa da cirurgia que pegou emprestado, ele vai abandonar a vida de AJ, e a condição deixa o colega de agasalho azul pensativo por um instante. Com um olhar determinado, o rapaz promete que vai dar o seu melhor para sair daquela vida, enquanto nosso protagonista se prepara para sair. Mais tarde, caminhando pela rua, ele começa a conectar os pontos e conclui que Park Dae-jong tem um cúmplice. Ele continua a linha de raciocínio e deduz que, como o delinquente está quebrado, ele não teria como contratar aquelas pessoas, o que significa que o cúmplice não está interessado em dinheiro. Sendo assim, ele chega à conclusão de que não se trata de um cúmplice, e sim de alguém que usou o rapaz de cabelo avermelhado para testá-lo, e se pergunta por que essa pessoa quer que ele saia da escola. Um palpite surge em sua mente enquanto ele para em frente a uma porta. A possível razão é que alguém sabe o verdadeiro motivo pelo qual a professora Kim Yi-an se foi e quer impedi-lo de investigar o caso. Com isso, ele percebe que não precisa ir atrás do mandante, pois quanto mais perto ele chegar da verdade sobre a partida de sua irmã, mas o responsável terá que se revelar, e ao se virar, ele avisa ao colega de agasalho azul que ele esqueceu a gravata. A cena corta de volta para o escritório da Junhong Capitara. Lá dentro, o rapaz de agasalho azul comemora animadamente sua promoção, pois finalmente vai poder sair para as cobranças e escapar das tarefas chatas. Ele então começa a pensar no que deveria vestir para sua primeira missão e conclui que parecer intimidador é o mais importante. Empolgado com a ideia, o rapaz grita que intimidar significa usar óculos como chefe. Ele então se imagina com um visual imponente e uma frase de efeito para sua primeira cobrança. Enquanto olha ao redor do escritório, ele percebe algo estranho em um cabideiro.
De repente, a silhueta de seu chefe aparece na porta dizendo que ele esqueceu a gravata, e o rapaz se assusta. Ele então se vira e pergunta se o líder de equipe Kim voltou apenas por causa da gravata, e comenta que ele poderia ter ligado. Nosso protagonista não responde e apenas o encara com um olhar sério, deixando o funcionário confuso. Logo em seguida, a cena corta para a frente do escritório onde o cobrador sai do prédio. Ele para por um instante na calçada, com uma expressão preocupada em seu rosto. Pouco tempo depois, ele retorna ao escritório e encontra seu colega caído no chão gravemente ferido. Com um olhar surpreso, ele percebe que o rapaz foi atacado e se pergunta quem seria o mais novo. Nosso protagonista se aproxima do corpo ensanguentado do colega e fica em choque com a cena. Ao analisar os ferimentos, ele percebe que não foram causados por uma faca ou mãos nuas, e ao checar o pulso do rapaz, ele vê que ainda está vivo. Segurando o colega em seus braços, ele conclui que a agressão foi feita com uma arma contundente. Nesse momento, ele escuta um barulho vindo de trás das prateleiras de arquivos. Ao olhar para as sombras no chão, ele percebe a presença de mais pessoas no local e comenta que aquilo é decepcionante. Do meio das sombras, o homem de cabelo branco ataca com um martelo, mas nosso protagonista o para com a mão nua e enquanto olha o sangue, ele se pergunta o que aconteceria com o orgulho do agressor. Com isso, o homem de cabelo branco o chuta e parece contente que o cobrador se lembrou dele, mas nosso protagonista pensa que aquilo será problemático. A identidade do agressor é revelada como Choi Ocheol, o líder de equipe da Good Capital, e ele questiona que tipo de problema seria aquele. Choi Ocheol diz que um agiota pode muito bem balançar um martelo por aí, mas Kim Sang-hyun o adverte que aquilo pode virar um problema entre as empresas se ele atacou um funcionário sem motivo. O líder da Good Capital zomba da acusação e pergunta se ele parece um psicopata por atacar sem motivo. Diante da acusação, o cobrador fica surpreso e finalmente entende que aqueles homens que ele derrotou pertenciam à Good Capital, pois foram eles que atacaram primeiro. Isso o faz lembrar de uma conversa com o presidente Wong, onde ele coordenou com a fundação da escola Solbit para conseguir o cargo. Naquela lembrança, ele agradece ao chefe pela ajuda, mas o homem mais velho o adverte para ter cuidado. O presidente deixou claro que aquilo era um assunto pessoal e que ele não deveria arrastar os negócios da empresa para o meio da confusão. De volta ao presente, ele pensa que aquilo é realmente um problema e que precisa resolver a situação por conta própria. Do outro lado, o Choi diz que depois de pensar bem, ele tem motivos de sobra para acabar com o professor e manda ele se preparar. Nosso protagonista comenta que o rival veio correndo ofegante apenas pensando em derrotá-lo, e o homem de cabelo branco ri dizendo que faz anos que não se sente assim. Com um olhar animado, Choi Ocheol pergunta se o cobrador também está ansioso pelo que está por vir. Ele então se lembra de uma lição importante que recebeu no passado. Naquela memória, ele aprendeu que para sobreviver naquele mundo era preciso se tornar algo terrível. A cena corta para uma lembrança do passado onde um jovem Sang-hyun está pendurado e machucado enquanto o homem de cabelo branco encara e fala que ele sabe como os agiotas são. Nosso protagonista escuta o homem dizer que a forma como os devedores pensam é completamente distorcida e que eles só pagam quando acreditam que vão dessa para melhor se não o fizerem. Em seguida, o homem de cabelo branco afirma que o jovem está fazendo de tudo para pagar a dívida do pai porque ele também não quer ir de base. Ele então se corrige e diz que o caso do rapaz é um pouco diferente, pois ele não tem medo deles, e sim de outra coisa. A verdadeira razão é o medo de que sua irmã mais nova vá de base, e ao escutar aquilo, o jovem cerra os dentes com força. A reação do rapaz parece irritar o homem de cabelo branco, que questiona se ele não gosta do seu método de treinar os novatos. Ele reclama do tipo de novato que o chefe lhe arrumou e saca o martelo do cinto dizendo que o jovem não serve para nada. Com um olhar sádico, ele se prepara para acertar o rapaz e diz que vai começar quebrando uma de suas costelas. De volta ao presente, Choi Ocheol comenta como o tempo voa e que agora até mesmo novatos como o cobrador usam o distintivo de líder de equipe. Com isso, os dois rivais se encaram prontos para o confronto que está prestes a começar. O homem de cabelo branco então parte para cima com o martelo em mãos gritando que vai ver o quão bom o professor se tornou. No entanto, nosso protagonista desvia do golpe com uma agilidade impressionante. O movimento surpreende o líder da Good Capital, que comenta como Kim Sang-hyun ficou muito mais rápido e se lembra dos velhos tempos. Ele se recorda de como antigamente o crânio do cobrador já estaria rachado a essa altura do campeonato. De volta à luta, ele analisa a reação do rival e percebe que a intenção de Sang-hyun não é transformar aquilo em um grande problema. Diante da provocação, nosso protagonista diz que tem uma solução e pede para que o rival escute com atenção. O homem de cabelo branco pisa com força no chão e afirma que a solução é bem simples. Ele então parte para cima e grita que o cobrador só precisa bater a cabeça no chão e pedir desculpa. Depois do ataque, Choi Ocheol para por um instante e pergunta o que ele acha da proposta e se eles têm um acordo
Em posição de combate, nosso protagonista o corrige dizendo para serem precisos, pois os homens dele atacaram primeiro e ainda por cima deixaram um de seus colegas em coma. Com um olhar determinado, ele se recusa a pedir desculpas pela situação. A recusa deixa o líder da Good Capital completamente furioso, e ele se lembra de como o cobrador sempre dizia que se recusava a obedecê-lo. Cego pela raiva, ele avança com o martelo em mãos, gritando que aquela atitude sempre o tirou do sério. O homem de cabelo branco continua o discurso de ódio e reclama que Sangans sempre foi bom em seguir as ordens do chefe e de todos os outros, mas nunca as dele. Por conta disso, ele vê aquela luta como a oportunidade perfeita para ensinar ao professor o que acontece quando alguém se recusa a seguir suas ordens, e nosso protagonista se prepara para o impacto. Uma gota de suor escorre pelo rosto do cobrador e ele pensa que não tem muito tempo, pois a vida de seu colega ferido está em perigo. Caído no chão, o rapaz de agasalho azul precisa ser levado para um hospital urgentemente. No entanto, Choi Ho-chol zomba da preocupação dele e pergunta se aquela é a hora de se preocupar com um subordinado qualquer, mandando ele focar na luta. Com isso, ele avança novamente, e nosso protagonista se prepara para bloquear o golpe. Com o olhar focado, nosso protagonista avança em direção ao perigo. Em vez de desviar, ele se aproxima ainda mais do martelo ensanguentado. Com o movimento preciso, ele acerta um soco direto no rosto de Choi Ho-chol, o arremessando para trás. Enquanto o homem de cabelo branco se recupera, a gota de sangue cai no chão e o cobrador se lembra de uma lição importante. Ele aprendeu que ao enfrentar alguém com uma arma contundente, é preciso arriscar e mergulhar em uma abertura, e o rival elogia o aprendiz por seguir seus ensinamentos. Nosso protagonista então segura o martelo e pergunta se aquela tática funcionaria com quem a ensinou. Choi Ho-chol resmunga que mesmo naquela situação os olhos do cobrador continuam os mesmos e que ele ainda é um desgraçado que ele não suporta. Kim Sang-gans responde que parece que o rival realmente o odeia e que de certa forma isso é um alívio. Ele completa dizendo que sente o mesmo e acerta o martelo no próprio ombro para se aproximar do homem de cabelo branco. O movimento inesperado deixa Choi Ho completamente surpreso, e ele se pergunta se o professor não desviou de propósito. Ele então percebe que a forma como Sang-gyan se moveu foi exatamente como ele o ensinou, e que o cobrador está tentando fazê-lo pensar que previu seus movimentos. Irritado, o líder da Good Capital reconhece que o aprendiz cresceu, e nosso protagonista finalmente explica sua recusa. Ele diz que o rival sempre lhe deu ordens que ele nunca pôde aceitar, e é por isso que ele sempre as recusou. A lembrança de uma ordem para levar o filho de uma mulher que não pagou a dívida surge em sua mente. Com isso, ele acerta um soco poderoso no rosto de Choi Ho-chol, o jogando no chão. Com força, o impacto do soco faz sangue jorrar do nariz de Choi Ho-chol enquanto ele é arremessado para trás. Nosso protagonista continua listando as ordens nojentas, como a de queimar lojas para forçar as pessoas a atrasarem os pagamentos. Com outro golpe poderoso, ele acerta o rival em cheio no estômago. E por fim, ele se lembra da maneira como o homem de cabelo branco se divertia com o desespero das pessoas. Por conta disso, ele finaliza dizendo que tudo aquilo lhe dava nojo, enquanto derruba Choi Ho-chol de vez. Caído no chão, o líder da Good Capital parece não acreditar no que está acontecendo. Ele se pergunta como um novato que ele mesmo treinou agora está olhando para ele de cima com tanta superioridade. Com o rosto ensanguentado, ele ri e questiona se o cobrador se acha diferente dele e o chama de AJ Justiceiro. Ele então afirma que os dois são a mesma coisa e que são o mesmo tipo de lixo. Nosso protagonista concorda que também é um lixo, mas com a mão ensanguentada, ele aponta uma diferença. A grande diferença é que pelo menos ele não sente prazer em fazer aquele trabalho. Diante da resposta, ele se vira para ir embora e diz que foi bom revê-lo, deixando o homem de cabelo branco sem entender. O líder da Good Capital pergunta o que ele está fazendo e se vai simplesmente deixá-lo ali, e nosso protagonista confirma, pois seu colega não está em boas condições. Irritado, Choi Ho-chol o chama de idiota e o ameaça dizendo que se ele o deixaria aquilo, não vai acabar assim e que se ele quer enterrar o assunto precisa dar um fim nele. Segurando o colega ferido, nosso protagonista o lembra de que ele também é o AJ e sabe melhor do que ninguém o que significa ter uma dívida. Enquanto se prepara para sair, ele continua o discurso e diz que a partir daquele momento a condição para o pagamento é simples, e o momento em que ele vazar o que aconteceu naquele dia será a data de quitação da dívida. Ele então o adverte para não se exaltar emocionalmente como fez naquele dia e chama o nome do rival. Com isso, ele finalmente sai do escritório carregando o rapaz de agasalho azul nos braços e desce as escadas, sozinho e derrotado. Choi Ho-chol lamenta que aquele desgraçado do Kim Sang-gyan agora lhe deve a vida e reconhece que ele se tornou um AJ cruel. Ele ri da situação e zomba do conselho do cobrador de não agir emocionalmente, pois para alguém que deu um conselho daqueles, ele mesmo é bastante emotivo. E a cena mostra nosso protagonista cuidando do colega ferido. A cena corta para o pistão universitário só habita à noite. Lá dentro, o rapaz de agasalho azul acorda em uma cama de hospital com a cabeça enfaixada. Confuso, ele olha ao redor e se pergunta onde está.
De repente, ele vê a figura de seu chefe perto da janela e se assusta, mas nosso protagonista manda ele relaxar e descansar. O rapaz então pergunta o que aconteceu e quem foi o homem que o atacou, e o cobrador explica que ele era seu líder de equipe quando ele era apenas um novato e que agora trabalha para outra empresa. Com uma expressão preocupada, ele se pergunta se aquilo não foi uma repressão da concorrência, mas nosso protagonista revela a verdade e diz que o alvo era ele e que o colega apenas estava no lugar errado, na hora errada. Nosso protagonista então pergunta por que ele ainda não estava em casa àquela hora, e o rapaz de agasalho azul explica que estava organizando os registros dos alunos da escola Soul Beach. De repente ele se lembra de algo importante e diz que enquanto fazia isso, encontrou um aluno muito estranho. Ele afirma com convicção que aquele rapaz definitivamente não é um estudante normal, e a informação deixa o cobrador intrigado. A cena corta para a sala de aula 3-2, onde nosso protagonista está fazendo a chamada. Ele continua chamando os nomes dos alunos um por um, quando ele finalmente chama Poeon e Jun. O aluno de cabelo castanho se levanta e responde presente com a mão erguida. Nosso protagonista então olha para a lista de presença e repete o nome do rapaz. Surpreso, o estrategista pergunta se ele já não o havia chamado uma vez. De volta ao hospital, o rapaz de agasalho azul se pergunta o que significa não ser um estudante normal, e nosso protagonista o questiona sobre as agências de investigação. O colega explica que todas as agências que eles contrataram para as verificações de antecedentes se recusaram a investigar um aluno. Em particular, o cobrador o encara com seriedade, enquanto o funcionário diz que o chefe sabe o que aquilo significa. Ele finaliza dizendo que aquilo só acontece quando o alvo é considerado perigoso. Com isso, ele revela que o nome do estudante em questão é Eun Jun, e nosso protagonista se vira para o rapaz na sala de aula e diz que precisa ter uma palavra com ele.